Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nós vamos continuar, né, os nossos estudos aqui no índice futuro. E agora o mercado engatou uma quinta, né? O mercado ganhou força compradora, tá? E a gente vai fazer os estudos baseado no que a gente já vem pensando das movimentações do preço, tá? Então vamos lá. O mercado faz um movimento de alta, depois fura fundo, tá? Renova o fundo, tá? Este fundo aqui da abertura do contrato, e eu estou sempre tomando por parâmetro o primeiro dia de negociação desse contrato atual. Então ele faz uma movimentação de alta, cai, marca este fundo que nós estamos, depois sobe marcando um topo. Depois ele marca outro fundo, eu vou considerar esse fundo aqui, faz um topo mais baixo, um fundo mais alto e depois rompe, marcando uma movimentação. Então, qual estrutura de preços nós tínhamos nesses movimentos? Tínhamos esse choque, tá? Tínhamos um choque, certo, pessoal? O choque, deixa eu colocar aqui no padrão, eu vou até pôr uma espessura um pouco maior, põe em linha. Tínhamos um choque aqui nesse primeiro topo, tá? E ele só se transforma num choque. E na verdade a gente vê isso como um choque porque ele marca um fundo e um topo mais baixo e depois esse fundo é quebrado, tá? Na verdade ele não foi quebrado, essa estrutura, né? Ela apenas foi testada, ok? E eu vou explicar para vocês por quê. Aqui embaixo nós temos um boss, né, uma quebra de estrutura, certo? Vamos lá editar aqui, ó. Temos um boss, um break of structure, e lá em cima o CH significa change of character, tá? Que é uma mudança de característica. Então, dentro desses movimentos, nós tínhamos uma característica de baixa, pois tínhamos um topo mais alto, um topo mais baixo e outro topo mais baixo. Tá? Uma sequência de topos cada vez menores, tá? E a expectativa depois dessa pernada era que o mercado fizesse um movimento de alta, de mitigação, e quando ele rompesse, ele fechasse abaixo do boss. Porém, tá, após o fechamento deste candle, nós temos uma região, tá, de montagem de posição, defesa, rejeição por parte dos compradores. Ok? Então, a gente olha para essa movimentação do preço, tá? E a gente vê que dentro dessa área verde, o preço sempre que toca, ele volta a negociar para cima. Ok? Essa linha laranja, vale lembrar que eu estou sempre com ela marcada, pois é o fechamento desse candle, é o norte que nós temos. Aqui no gráfico do TradingView, a gente percebe que ele está no 670. Tá? Em outras plataformas está na região ali dos 530, 550. Não sei, confesso que eu não sei explicar o motivo dessa variação, tá? Talvez por conta da escala, enfim, não sei dizer ao certo, tá bom, pessoal? Mas eu estou sempre considerando a região dos 670 a 700 como sendo essa região principal de fechamento para nós, tá? O mercado sobe, faz um topo inferior e cai, certo? Então, o que nós temos dentro dessa estrutura, como eu não considero isso uma quebra de estrutura, um break of structure, tá? Não considero uma quebra, pois para haver uma quebra de estrutura, ele deveria fechar aqui abaixo. Esse candle deveria ser negociado dessa forma aqui, pessoal. Vou fazer um desenho aqui para facilitar e ilustrar aquilo que eu quero explicar para vocês, tá? Então, este candle, cadê? Esse aqui, ó, ele deveria ter um fechamento, tá? Dessa forma. Se ele fechasse dessa forma, nós tínhamos um movimento que estaria fechando abaixo da estrutura que nós tínhamos, abaixo desta mínima. Ok? Então, tendo essa movimentação, o que a gente esperaria é um topo mais baixo e a continuação, tá, das quebras de estrutura, tá? Fechamentos cada vez mais baixos, o que daria para nós uma situação de estruturas de baixa.
perfeito? Porém, ele não só fecha acima desse ponto, como o mercado defende, deixa pavio. Tá vendo os pavis? Tá? O mercado deixa esses pavis sempre que ele entra dentro da região dessa área verde. Tá bom? Então ele entra defendendo e o comprador joga o preço para cima. Tocou, jogou o preço forte para cima, cedeu de novo, toca exatamente na região, sobe. Caiu, furou com força, capturou toda a liquidez abaixo, os stops desses compradores. Capturou essa liquidez, encheu o carrinho, tá? Subiu, o mercado sobe novamente. Tocou, subiu, tocou, explodiu. Então, o que acontece? O mercado encheu o carrinho nessa região e veio, tá, distribuir a sua liquidez acima desses pontos, tá? Que são regiões de liquidez, tá? Buy side liquidity. O que significa isso? Tá? São regiões em que, se o mercado rompe, tá? Existe liquidez represada aqui para cima, tá? Existe dinheiro. Dinheiro de quem? Dinheiro dos stops, de quem vem vendendo, fazendo o preço cair. Então, se as pessoas que deixaram esses pavis, o pavio indica uma atuação por parte do algoritmo que traz o preço para baixo. Então, o algoritmo de compra leva o preço, o de venda defende essa região. Ok? Então, vamos colocar aqui nessa daqui, tá? Só para que era exatamente a região que eu havia considerado no início, tá? Então, temos liquidez na parte superior, ok? Temos liquidez, certo? E temos liquidez aqui para cima também. Beleza? Então, essas ordens de stop desses vendedores são ordens de compra, tá? Que ficam aqui paradas, não estão no book de ofertas, mas o algoritmo sabe que esses vendedores deixaram essas ordens acima dessas máximas, tá? Ou que existe uma possibilidade maior de haver esses stops posicionados acima dessas máximas, porque o pavio indica a atuação desses vendedores. Perfeito? Então, o que acontece é que o mercado capturou a liquidez acima nesse movimento, e o algoritmo deixou sinais de que queria esse preço para baixo. E a resposta dele realmente é uma movimentação para baixo. Ok? Então, quando o mercado começa a subir e rompe essa situação, ele ganha força, esse buy side liquidity, essa linha, tá, de liquidez, ele ganha força e o mercado captura toda a liquidez existente acima dessas regiões que eu marquei. Perfeito? Então, isso é uma avaliação, tá, no intraday, uma avaliação diária, tá, uma avaliação no gráfico diário, que é a primeira situação que a gente faz. Mas, quando ele quebra essa região aqui, tá? Ó, eu vou considerar até a mínima desse candle de venda, beleza? Tá? Temos aqui uma situação, um range de negociação, tá? Um vácuo, tá? Poderia até considerar o fechamento esse fechamento aqui como sendo esse vácuo, ok, pessoal? Um vácuo de liquidez de negociação, tá? Do fechamento desse cara e do fechamento deste. Tá? Então, temos um vácuo, e esse vácuo rompe o change of character. Tá? Então, vamos apagar as nossas regiões de liquidez, certo? E vamos, como ele rompe a nossa região e fecha acima do change of character, o mercado mudou a característica desse preço. Tá? Então, nós podemos considerar aqui como uma visão mais macro essa região, tá ok? Essa região como sendo a região de prêmio e desconto, tá bom? Região de prêmio e desconto, aonde essa área em dourado aqui, que eu chamo de Gold Zone ou a área de ouro, tá? Que é uma área que eu costumo pensar que é uma área que tem um desconto maior. Tá? Ela está na casa de 62, está no 61,8 da Fibo, até os 78,6 do Fibonacci, tá? Que são regiões importantes.
de uma retração de Fibonacci, tá? E que a gente usa ali um meio termo entre as duas para estar que seria uma região ótima para operar, beleza? Essa já é uma dica valiosíssima que vale dinheiro para vocês. E agora a gente vai passar para analisar o mercado dentro dessa situação. Beleza? Então vamos agora, tá? Na subida também o mercado deixou um buy side liquidity, tá? Olha a atuação por parte do algoritmo. Então, ganhando a máxima desse dia, possivelmente ele pode acionar alguns stops aqui, tá bom? Então, a gente sempre trabalha com probabilidade, tá, pessoal? Então, a gente pensa, tá? A gente pensa que o mercado pode, tá? Existe uma probabilidade maior dele acionar esses stops. Se realmente vai ter aquele stop ou não, se ele vai subir forte, se ele vai subir pelo menos alguns pontinhos ali e depois retornar ao movimento, se ele será um movimento de captura de liquidez para transportar essa liquidez para baixo, tá? Para terminar de limpar todas as compras existentes aqui e levar o preço de volta num processo, num movimento de mitigação, né? Tá? Movimento em que ele faz isso daqui, pessoal. Ele sobe, ele capturou toda a liquidez aqui embaixo, encheu o carrinho. E quando ele vai subindo a montanha, subindo a ladeira, conforme ele vai se aproximando no pico, tá? Se aproximando no pico da montanha, vamos usar essa analogia, o carrinho vai ficando cada vez mais pesado, porque ele está carregado. Então, opa, peraí, eu estou com muito peso para continuar subindo. Então, o que, que eu faço? Eu alivio um pouco o meu peso, tá? No topo da montanha, mas opa, peraí, eu estou numa possibilidade, eu estou num movimento mais forte de alta. Então, ele deixa o mercado fazer um trabalho de mitigação, onde ele vem encerrando o próprio fato dele estar, entre aspas, esvaziando o carrinho, significa que se ele comprou nessa região, ele está vendendo. E esse processo de vendas, tá, ele faz com que o preço caia um pouco. Aonde a gente vai olhar, procurar por compras dentro da região de desconto. Tá bom? E essa é a avaliação que nós fazemos de um processo de descoberta das regiões onde os institucionais têm maior probabilidade de estarem presentes, tá ok? Para que a gente consiga atuar favorável a esse fluxo institucional, ok? Então, dentro dessa premissa, pessoal, no diário a gente fez a avaliação, marcamos a máxima e mínima do dia anterior, as regiões de range, ok? Aqui o mercado já capturou a liquidez dentro da região de range, então eu não vou considerar tanto para os próximos dias, considero ela como liquidada, posso até apagar essa região. Tá? Na verdade eu vou apagar depois que a gente vai caminhando, tá bom, pessoal? Caminhando com a análise. Então, só para vocês verem como o mercado trabalha dentro dessa região, desses vácuos de liquidez, como o algoritmo preenche esse vácuo de liquidez. Tá? Então vamos lá. Agora nós descemos para o gráfico de 1 hora. E dentro do gráfico de 1 hora, nós temos a seguinte situação. Tá? O movimento esse que veio lá do dia 18, tá? E subiu forte, rompendo todos os topos, capturando toda a liquidez que nós tínhamos aqui de dias posteriores. Então, o início do vencimento do contrato, aquele topo, aquele fundo importante que nós marcamos, o preço sobe, cai, sobe mais um pouco, fura o fundo, aqui é aquele pavio daquele candle que fecha para cima, tá ok? O mercado, esse aqui é um estudo que eu estava fazendo para os alunos, tá pessoal? Então eu vou manter, eu não vou apagar essa situação, nem essas linhas, vou manter aqui. Então o preço sobe, tá? Faz um topo duplo, fura o fundo, tá? E já começa a fazer uma situação aqui, ó, de topos e fundos mais baixos. Tá? E se a gente ampliar o zoom, olha o pavio de negociação desse candle comprador. Então mostra que o algoritmo realmente quer levar esse preço para cima. E quando ele sobe e cai e fura esse fundo, tá? O analista técnico fala, é um movimento de continuação. Ele não quebra o topo e não quebra o fundo. Então ele fala, ó, eu vou vender essa mínima, pois está rompendo o fundo, e o mercado pode continuar a sua, entre aspas, tendência de baixa. Porém, tá? Porém, nos conceitos de Smart Money,
Esse é um mercado, é uma região, tá? Que é uma zona de armadilha, tá bom, pessoal? Por quê? Ele fura o fundo, dá todo o entendimento de continuação do movimento, porém a gente tem uma atuação institucional. Esse fundo, esse pavio, tá? Ele deixa alguns stops, então o mercado captura esses stops, enche um pouco mais essa compra, tá? O carrinho de compra, e depois faz o movimento forte principal. Então, quando ele rompe este topo, tá? Esse choque, ok? Esse choque aqui, nós temos uma quebra de característica, tá? Ele muda a característica do preço. Então, tá? Logo, a gente tem uma outra referência de negociação. E dentro dessa referência de negociação, eu traço a minha região de prêmio e desconto e procuro por regiões importantes, tá? E no caso, a gente já tem esse Fair Value Gap, tá? Order Blocks validados. Esse aqui é um gap, tá? Esse order block fecha de um dia e a abertura do dia seguinte, do dia 19 no dia 20. Então eu não vou considerar esse cara aqui como sendo um order block, esse aqui rompendo, apesar de que ele está bem em cima da nossa região dos 670. Esse Fair Value Gap eu tinha marcado aqui, pessoal, e eu fiz o refino dele. E aqui está o range, tá? Olha como o mercado no dia 23 abriu, trabalha em cima do range, tá? E se mantém acima dessa região, ou pelo menos próximo ao topo do mesmo, tá bom? No dia seguinte ele trabalha, deixa alguns pavis aqui para baixo, tá? Mostrando para o mercado que realmente aqui era uma região de defesa e sobe, fechando acima do último topo. Tá? Então, esse cara aqui para mim, no gráfico de 1 hora, é um order block. Tá? Posso até marcá-lo aqui, ó, e depois fazer um refino nos gráficos com tempos menores, perdão. Ok? Então, temos aqui um order block de demanda. Tá? Um order block de demanda. Então, nessa situação, pessoal, eu vou reduzir o meu time frame de 1 hora para 5 minutos e vou procurar um order block dentro dessa área. Tá? E o que acontece? Como o mercado faz um movimento, marca esse fundo, tá? E depois marca o topo lá em cima, nessa região, eu tenho a seguinte situação. Tá? Na parte superior, nós temos esse topo, tá? Que é um order block, pois ele fura esse último fundo, tá? Fura esse fundo aqui também e o mercado vem aqui para baixo. Faz uma movimentação de correção, inclusive fura a mínima da abertura deste dia. Então, esse cara aqui é um order block validado. Esse outro também, ó, um order block validado. Tá? Eu não deixei ele marcado, pois ele já foi capturado a sua liquidez e o mercado respondeu com o preço para baixo. Então, vamos só marcar aqui para vocês entenderem aquilo que eu estou querendo dizer. Tá? Temos aqui ó, um order block. Beleza? Então, vamos lá, vamos ver a movimentação do preço. Olha lá. Olha como ele captura a liquidez dentro desse cara e o preço vem fazendo um trabalho de mitigação. Tá ok? Então, nessa situação, pessoal, eu não deixei ele marcado, pois o mercado captura praticamente 100% da liquidez existente nesse order block. Porém, a gente tem aqui ó, um sell side liquidity, um buy side liquidity, perdão. Tá? Deixa eu colocar aqui na parte superior. Ó, um buy side liquidity nessa parte. Certo? Então, existe a possibilidade. Qual que é a possibilidade que nós temos aqui desse movimento? O mercado mitigar até o order block, capturar a liquidez dentro desse order block e fazer um movimento de transporte de liquidez até esta região. Onde ele pode furar esse topo, capturar a liquidez, testar o nosso... Tá? Ele pode vir fazer isso aqui e subir. Tá? Depois aqui, se ele abrir aqui para cima, ele pode vir subindo, rompendo, ele captura a liquidez de stops acima dessa região, certo? Essa liquidez, e a expectativa é que o mercado suba, capture a liquidez nesse order block e faça um movimento de mitigação novamente. Beleza? Tá? Essa entrada,
tá? Eu gosto de trabalhar com entradas de confirmação, tá, pessoal? Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então, eu espero no lower time frame, ou seja, num time frame menor de 1 minuto, ele apresentar para mim uma confirmação de que o preço quer sair de fato dessas regiões, que o preço capturou a liquidez lá dentro e ele quer fazer um movimento de saída da região, tá? Quando ele retorna levemente nessas regiões, eu compro para fazer um movimento maior. Beleza? Tá, pessoal? Então, essa é a avaliação que a gente tem para o dia de hoje, tá? Com essas regiões. Deixa eu só fazer um refino nesse order block, tá? Não é um order block tão interessante, pois a gente pode usar esse cara aqui, ó, como sendo um refino, apesar que o mercado já capturou liquidez em cima dele. Olha que interessante, é bom a gente mostrar isso, turma. O mercado vem, entra dentro do order block, olha como ele captura 100% dessa liquidez e há uma rejeição do movimento. O movimento é rejeitado na hora que entra dentro do order block. Beleza? E faz a movimentação de alta. Tá? Capturando toda a liquidez em cima de todos esses buy side liquidities aqui. Ó, tudo região de liquidez, tá? Que o algoritmo de compra foi capturar toda a liquidez acima dessas regiões. Beleza, turma? Então, como ele já capturou essa liquidez, a gente não considera essas regiões, tá, para o dia de hoje. Elas não são consideradas. Perfeito? Inclusive essa, o mercado deixou um outro pavio que se transformou em máxima do dia, ok? Então, eu destaco ela como sendo a máxima do dia, mas entendo que ela também é uma região de liquidez. Então, temos aqui, que é um buy side, aqui embaixo um sell side liquidity na mínima do dia e um buy side liquidity na máxima do dia. Perfeito, pessoal? Então, nesse contexto, tá, a gente tem uma movimentação como sendo esse cara é outro order block, mas ele está acima de uma região de... ele está dentro de uma região de prêmio. Tá? Tomando como consideração essa pernada toda aqui, ó, como sendo uma área de prêmio desconto, aonde esse order block seria um bom order block para considerar uma compra. Tá? Esse cara aqui também, ó, seria uma região, tá? Mas eu vou refiná-la, não vou utilizar essa região nesse momento, pois ela já foi capturada aqui. Então, o que nós temos? Tá? Temos esse cara aqui e esse daqui. Então, o order block que eu vou considerar essa região, tá, como sendo um order block. Beleza, turma? Tá? Aqui nós temos um Fair Value Gap que já foi capturado nessa região, beleza? Por esse pavio, e o mercado sobe. Tá? Eu não gosto de marcar aqui em cima, tá, outras regiões para compra, pois nós estaríamos trabalhando acima. Até mesmo esse order block aqui, ele já não dá um conforto tão grande, pois o candle é muito espaçado, temos um pavio muito grande. Tá? A gente pode trabalhar também somente com pavio, ok? Que ele dá para nós uma sensação de estar comprando numa região realmente de desconto. Beleza? Então, eu vou considerar só o pavio desse candle como sendo uma região de entrada mais segura, pois ela me permite um stop mais curto. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu vou estar olhando aqui para o dia de hoje, tá? Tínhamos um Fair Value Gap aqui nessa região, foi preenchido, tá? Temos uma outra ineficiência aqui nessa região que foi levemente preenchida, ok? Então, o mercado tende a fazer esse trabalho de mitigação para poder subir novamente e capturar a liquidez nessas regiões. Ok? Então, essa é a visão para o dia de hoje, tá? Caso vocês estejam gostando ali do nosso conteúdo, gostando da abordagem que eu tenho para o mercado, tá? Que é uma visão de comportamento do preço, um pouco de price action, tá? Depois o refino disso, a execução disso a gente ensina no nosso treinamento. Obviamente que o meu interesse, tá, em transmitir esse conteúdo é porque é um conteúdo de qualidade e eu tenho um treinamento que eu forneço, tá, que auxilia ali os nossos alunos, tá, as pessoas que querem começar no day trade
a começar de uma maneira mais consciente, tá? Sabendo o que realmente de fato é comprar barato, vender caro, quando comprar, quando vender, tá? Qual é o timing correto, o momento correto da entrada para que ela diminua consequentemente o seu risco operacional, entenda os riscos operacionais da profissão day trader, e o link do meu treinamento vai estar disponível aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Então, quem quiser fazer parte da metodologia, que são 5 passos, tá? Onde a gente avalia comportamento do preço, tá? Regiões de prêmio e desconto. Depois a gente faz uma avaliação das zonas de pontos de interesse institucional, fazemos um refino dessas zonas, tá? E aí a gente vai para os sinais que o mercado indica para nós, os sinais de apoio institucional, vamos falar assim, os sinais de presença de institucional que apoie a nossa decisão, seja ela de compra ou de venda. Vamos para o planejamento das operações, onde a gente vai definir os alvos e os tops, né? E depois a gente vai para a parte de gatilhos operacionais. Quais são os gatilhos que o nosso setup, que o nosso trade system mostra para nós, para a gente estar entrando no melhor tempo, no tempo mais correto possível, com o melhor timing de entrada possível. Beleza, turma? Então, se vocês quiserem fazer parte, basta clicar no link, acessar a nossa página, lá tem um pouco mais de detalhes. Se porventura vocês quiserem tirar alguma dúvida, discutir sobre determinados assuntos, nós temos ali o nosso grupo no Telegram, que o link também vai estar na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade para participar, o grupo é aberto. Lá vocês têm acesso a várias informações, a trades, operações que eu vou postando lá, enfim, tá? É um grupo aberto em que vocês têm a oportunidade de conversar diretamente comigo e com outros traders também a respeito de mercado de bolsa de valores. Beleza, turma? Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que eu esteja ajudando vocês ali de alguma forma durante o dia de operações de vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um excelente dia para vocês, um grande abraço e até mais.